Conseguem ver aqui no chat, pessoal? Só me deu o retorno. Raíssa, não foi que falou aqui comigo há pouco? Não, professora, eu não estou conseguindo ver aqui. Alguém consegue, pessoal, olhar o chat? Turma, vamos lá, então. Bom, primeiro, reforçar mais uma vez a importância de vocês fazerem um avaliar, tá? Vamos tentar finalizar isso hoje. O quórum maior de alunos dessa turma ainda está muito pequeno, precisa aumentar esse quórum dessa turma. Então, vamos ver se até o final da aula... Oi? Para a senhora aceitar a chamada de Rodrigo. Faz horas que ele está ligando, ela não atende. Pois é, não tá aparecendo aqui. Tô achando isso estranho. Não tá aparecendo aqui. Eles devem estar entrando com o link errado, porque não tá nesse aqui. Pede para entrar novamente. Alguém consegue olhar esse link que eu coloquei aqui no chat, pessoal? Vocês conseguem ter visão do chat? Conseguem me mandar alguma mensagem aqui no chat? Só para ver se eu colocar o link aqui, vocês conseguem ver? Alguém consegue, pessoal, visualizar o chat aqui? Eu não. Para mim não aparece nada. Não. Professora, eu botei o link e o coordenador disponibilizou agora pela manhã no Telegram. Eu consegui entrar, mas as outras pessoas não estão conseguindo entrar. Porque eu não sei. Você conseguiu entrar pelo link que o coordenador passou, certo? Foi. Aí eu botei para eles, só que chama e como se a senhora não atendesse, entendeu? Entendi. Mas não tá aqui não. Porque quando aparece a chamada, é visível, aparece aqui na tela para mim o sinal e não tem ninguém chamando nesse momento. Aline, quer falar? Pode falar. Professora, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Eu também tive essa dificuldade, inclusive eu nem consegui entrar pelo celular e nem pelo link, tanto do Telegram quanto o outro que eu tinha. Eu consegui entrar pelo computador depois de muita luta. Então pode ser isso, né? Pode ser que os alunos que não estão conseguindo entrar estão entrando pelo celular, algo nesse sentido, porque aqui Isso, eu acredito que o celular, que quem está tentando entrar pelo celular está tendo essa dificuldade, porque eu não consegui entrar pelo celular. Entendi. Então, ó, gente, avisa aí os colegas tentarem entrar pelo computador. Ó, acabei de falar aqui com o coordenador, ele disse que vai colocar novamente no Telegram o que eu acabei de enviar para ele. Vamos ver se dá certo. E aí vocês me avisam. Peço aí para os colegas ficarem de olho no Telegram, ó, já estão começando a entrar novamente. Então, acho que era realmente algo com link ou, enfim, com acesso. Turma, momento importante aqui para a gente, para a disciplina de Direito do Trabalho. A Aline ainda quer perguntar ou não? A mãozinha está levantada? Acho que não, né, Aline? Desculpa, professora. Nada. Turma, vamos falar então sobre remuneração e salário? Só me relembrem, aula passada chegamos a iniciar ou não? Eu lembro que eu só falei para vocês para já começarem a estudar sobre isso, estudar sobre
qual a importância de saber qual é uma verba de natureza salarial, o que não é uma verba de natureza salarial. E relembrem, foi isso, né, pessoal, que falamos apenas de início, mas, de fato, hoje vamos iniciar salário e remuneração. Vamos passar aqui pelos meus cálculos, 2 aulas falando sobre salário e remuneração, e mais 2 aulas, essa aula de hoje e a aula do dia 6, salário e remuneração, dia 13 e dia 20, jornada de trabalho. E aí, com certeza, dia 20 a gente consegue finalizar a nossa ementa de forma satisfatória, bem tranquilo. E ainda vai ficar um dia, o dia 27, que é a última semana de novembro. A nossa prova será no dia 4 de dezembro, né, na primeira semana de dezembro. Então, nós teremos aí uma semana antes da prova para tirar dúvidas ou fazer algo nesse sentido. Então, vamos lá, vamos finalizar essa ementa. Turma, quando a gente fala de salário e remuneração, é uma característica muito importante da relação de emprego, né? Sem dúvida, lembram lá que a relação de emprego, uma das características é a onerosidade. O empregado, ele disponibiliza a sua mão de obra, mas em contrapartida ele recebe por isso. Não é empregado, não é voluntário, né? Uma das características da emprego é exatamente a onerosidade, é esse pagamento, é essa prestação, ou melhor, essa contraprestação do serviço. Salário, pessoal. Pessoal, cuidado, quem está entrando aí. Tá? Cuidado com o microfone de vocês. Rodrigo, que acabou de entrar, cuidado com o seu microfone. Então, quando a gente fala de salário ele tem uma proteção muito importante pela CLT e pelo ordenamento jurídico. A gente fala que o salário ele tem o que a gente chama de natureza alimentar. É por isso que salário é algo tão protegido, é algo tão intocável. Por isso que aquele princípio da irredutibilidade salarial é tão forte. O empregador não pode reduzir o salário do seu empregado a seu bel prazer, a qualquer momento, porque salário ele tem uma proteção. Ele tem uma proteção, por quê? Porque ele tem uma natureza alimentar. É o salário que mantém esse empregado, tem uma característica de subsistência, tanto dele quanto da sua família. Por isso que existe toda uma preocupação de proteção desse instituto salário. E até mesmo pelo princípio da dignidade da pessoa humana, ou seja, olha o direito do trabalho e o direito constitucional aqui o tempo inteiro caminhando juntos. É por isso que não se dá para reduzir salário a qualquer momento. Até agora, mesmo nesse momento de pandemia, onde foram emitidas várias medidas provisórias, e que uma delas era a possibilidade de redução salarial e, consequentemente, redução de jornada, ou melhor, redução de jornada de trabalho e, consequentemente, redução de percepção salarial. Mesmo com medida provisória para isso, o STF reconheceu que a medida provisória era inconstitucional. Por quê? Porque qualquer situação de alteração de salário, redução de salário, precisa haver acordo, convenção coletiva. O empregador não pode reduzir o salário do seu empregado sem ter acordo, convenção coletiva, regulamentando sobre isso, sobre essa possibilidade. Então, olha como existe uma proteção muito importante exatamente pelo caráter alimentar que tem o salário. Tá? Então, quando a gente entra nesse assunto, a gente não pode esquecer daqueles princípios tão importantes que nós trabalhamos já bem no início da nossa disciplina. Princípio da condição ou da cláusula mais benéfica. Ele garante ao trabalhador a validade da cláusula contratual mais vantajosa, né? Princípio da primazia da realidade, do fato de que, em diversas situações, a concessão de uma vantagem não prevista expressamente no contrato de trabalho será ela incorporada. Ou seja, o contrato realidade é muito importante. Por isso que todas essas situações de eu recebo tanto assinado na minha carteira e tanto por fora, isso não deve acontecer.
Porque o que deve dar prevalência, muita gente entrando agora, é exatamente o contrato realidade, é o que realmente acontece no meu dia a dia, no meu local de trabalho. Princípio da inalterabilidade contratual lesiva, ou seja, qualquer alteração em contrato de trabalho que prejudique o trabalhador, isso não pode acontecer, exceto em autorizações legais, né? E aí, nesse ponto aqui que a gente está falando de salário, pode ter alteração salarial para reduzir só se houver acordo de convenção coletiva para isso. Empregado e empregador não pode fazer essa redução salarial, exceto se tiver acordo de convenção coletiva regulamentando sobre essa redução. Olha toda essa proteção que se dá ao salário. Princípio da irredutibilidade salarial, que é uma garantia constitucional, lá do artigo 7º, inciso 7º da Constituição Federal, onde ele comporta apenas uma exceção, ou seja, a redução somente é legal se houver negociação coletiva. Esse princípio também prevê a garantia mínima ao trabalhador, que é a percepção do salário mínimo, é o teto mínimo nacional que se pode pagar um trabalhador brasileiro. Princípio da intangibilidade salarial. Princípio da intangibilidade salarial, ou seja, é proteger esse instituto, tendo em vista o caráter alimentar que tem o salário e a sua utilização para garantir as necessidades básicas do trabalhador e de sua família, dúvida não resta de que merece ser protegido pela ordem jurídica. Salário é intangível, como a gente fala, em regra intocável. É por isso que não é comum se atingir verba de natureza salarial de forma direta. A única situação que você consegue atingir verba de natureza salarial de forma direta é para pagamento de pensão alimentícia. A única exceção em que você realmente consegue atingir, ou seja, diretamente na folha desse empregado, é para pagamento de pensão alimentícia. Em outras situações, isso não deve ser autorizado, exceto, óbvio, se for aquelas situações de compensação entre empregado e empregador, ou o empregador deu adiantamentos, isso vai ser compensado nos meses posteriores, na sua relação contratual, mas desconto direto em folha, né, por decisão judicial, só se for por pagamento de pensão alimentícia, tá? Então, olha todo o cuidado que se dá a esse instituto. E aí, o que eu acho importante vocês conseguirem definir? A gente fala muito, eu recebo a minha remuneração. Então, eu recebo o meu salário. Como se remuneração e salário fossem sinônimos. E não é, tá, pessoal? Remuneração e salário não são sinônimos. Olha essa equação que está aí para vocês. Remuneração é igual salário mais outras vantagens. Remuneração é igual a salário mais outras vantagens. Antes da reforma, a gente fazia essa equação aqui falando assim, remuneração é igual salário mais gorjetas. Hoje não é mais essa equação que a gente fala. A equação hoje é remuneração como sendo algo mais global, como sendo um gênero, e o salário é apenas uma das espécies. Tá? Então, remuneração, sempre pensem nesse instituto mais global, geral, como gênero, e o salário é uma espécie do gênero remuneração. Então, remuneração, sempre pensem como uma soma maior de várias verbas trabalhistas, em que dentro desse campo de verbas trabalhistas eu tenho ali a espécie salário. Só que além das verbas de natureza salarial, eu tenho também outras vantagens que eu recebo, mas que não têm natureza salarial, ou seja, não é considerada salário. Então, qual é a importância quando eu estudo salário e remuneração? Qual é o ponto principal, pessoal, quando você estuda salário e remuneração? É você olhar uma verba trabalhista
e ver e conseguir identificar se ela tem natureza de salário ou não. A partir de agora, um exercício diário que vocês vão fazer é, quando olhar uma verba de natureza salarial, é já tentar identificá-la, se ela tem natureza de salário ou não. Professora, para que isso? Por que eu tenho que ver uma verba e saber identificar se ela tem natureza de salário ou não? Por quê, pessoal? Todas as verbas que têm natureza de salário, e aí já adianto, professora, eu vou adivinhar, eu vou supor. Não, pessoal, a CLT já vai te dizer quais são as verbas que têm natureza de salário. Então, daqui a pouco a gente vai reconhecer essas verbas. Mas a primeira coisa é entender por que é tão importante reconhecer as verbas que têm natureza salarial. Sabe por quê? Porque todas as verbas que têm natureza salarial, eu faço uma composição de tudo, de todas as verbas que eu recebo e que têm natureza salarial. Essa soma, pessoal, esse todo, vai servir como base de cálculo para as minhas demais verbas trabalhistas. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais verba de natureza salarial o empregado tiver, melhor para o empregado. Por quê? Porque a base de cálculo dele é maior. Quando for repercutir nas outras verbas, a base de cálculo dele é maior. Vou colocar um exemplo para ficar bem simples. Ah, professora, eu recebo R$ 1.000 de salário base, ou seja, aquele salário que é fixado entre empregado e empregador. É R$ 1.000 o valor, ok? Vamos colocar o valor do salário mínimo, né? Já que não pode ser menos que o mínimo. Vamos colocar aqui, vamos arbitrar em 1.065. R$ 1.000 de comissão, mais R$ 1.000 de gratificação. Então, 2.000 de salário base, mais R$ 1.000 de gratificação, mais R$ 1.000 de comissão. Somei aí R$ 4.000, certo? 2.000 de um, 1.000 de outro, 1.000 de outro. Esses R$ 4.000 é a base de cálculo que o empregador vai fazer para quando ele for me pagar 13º, férias, aviso prévio. Ou seja, essa base de cálculo de R$ 4.000 vai refletir nas demais verbas trabalhistas. Quando esse empregador for me pagar as verbas futuras ou as outras verbas, elas vão refletir nesse valor e nessa base de cálculo. Ou seja, eu somo todos os valores que eu recebo de verba de natureza salarial. Só um momento, pessoal.
Oi, pessoal, voltando aqui. Desculpa a minha volta, pessoal, porque aconteceu uma situação muito ruim aqui no meu prédio. Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo continuar. Só um minuto. Então, por que é tão importante você saber de uma verba que tem natureza salarial? Porque você vai somar todas as verbas de natureza salarial e aquilo vai ser a tua base de cálculo para as demais verbas. Importante, pessoal, é que quanto mais verbas de natureza salarial esse empregado tiver, melhor vai ser a repercussão, mais ele vai receber. E aí, voltando naquele exemplo que a gente estava falando, uma pessoa recebe R$2.000 de salário base, mais R$1.000 de gratificação, mais R$1.000 de comissão. Aí vai totalizar R$4.000. R$4.000 vai ser a base de cálculo para as demais verbas. Ou seja, quando esse empregador for pagar para esse empregado férias, 13º e demais verbas trabalhistas, ele vai pagar calculando em cima de todas as verbas que ele tem de natureza salarial. Então, a base de cálculo vai ser em cima de 4.000 e não em cima de, vamos supor, 2.000, que seria o salário base dele. É por isso que não é bom para o empregado quando o empregador faz isso. Eu vou te pagar 2.000 assinado na tua carteira e vou te dar um outro valor por fora. Por quê? Porque esse valor por fora acaba perdendo essa natureza salarial. Acaba saindo dessa base de cálculo. Você somar, você calcular em cima de R$4.000 não é a mesma coisa que você calcular em cima de R$2.000. 20% em cima de R$4.000 não é a mesma coisa que 20% em cima de R$2.000. Consegue perceber que quanto mais verbas de natureza salarial tiver, melhor para o empregado. Por isso que remuneração é salário, ou seja, todas as verbas que tem natureza salarial, mais vantagens. O que são vantagens? São demais verbas que esse empregado recebe, mas que não tem natureza salarial. Ok? Conseguiram entender isso aqui, pessoal? Só me deem um ok se estão conseguindo entender. Se estão conseguindo entender a importância de você reconhecer uma verba de natureza salarial ou não. Turma, essa repercussão é o que a gente chama de efeito expansionista circular. Efeito expansionista circular nada mais é do que esse reflexo que as verbas de natureza salarial geram nas demais verbas trabalhistas. Essa terminologia foi criada pelo Maurício Godinho Delgado. Maurício Godinho Delgado, aquele doutrinador que falei para vocês, foi ele que criou essa terminologia verbas de efeito expansionista circular, que nada mais é do que essa repercussão que as verbas de natureza salarial repercutem nas demais verbas trabalhistas. Ok? Então, por isso que é nesse ponto que o empregador vai tentar burlar legislação trabalhista. O empregador ele vai sempre tentar descaracterizar as verbas de natureza salarial. Óbvio, né? Por quê? Porque as verbas de natureza salarial, elas somam, elas compõem um todo, e esse todo vai repercutir nas demais verbas trabalhistas. Então, é aqui que o empregador, de certa forma, tenta desvirtuar ou descaracterizar verbas de natureza salarial. E aí, a gente precisa analisar a CLT para ver quais são as verbas que têm natureza salarial e que não tem. Você não vai supor, tá, pessoal? Você não vai tentar imaginar
Nada disso. A CLT já vai nos dizer isso. Artigo 457, todo mundo aí com seu artigo 457, vamos lá. Todo mundo com seu artigo 457. Turma, artigo 457 em diante, ele começa a falar sobre salário, sobre remuneração. Remuneração no gênero, né? Olha o que diz o artigo 457, está aí na tela para vocês, mas é importante que vocês estejam aí com o celular de vocês. Vamos lá? Compreendem-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Turma, o 457, ele fala de um instituto muito importante, que é a gorjeta. Gorjeta, pessoal, é aquele pagamento, aquele valor que alguns tipos de empregados recebem. Empregados que trabalham em bares, em restaurantes, além daquele valor que o seu empregador paga para ele ainda recebe também algo de terceiros. É por isso que o 457 coloca gorjeta sendo mencionado nesse artigo. Por quê? Porque quando a gente fala de remuneração, de salário, é algo que o próprio empregador dá para o seu empregado. Só que tem uma figura aí que o empregado recebe, mas não é do seu empregador, é de um terceiro, é um terceiro que dá para ele. E esse valor que ele recebe de terceiro é importante. Isso é somado, isso tem uma carga de importância para esses empregados que recebem gorjeta. Então, é por isso que o artigo 457, ele fala, compreende-se na remuneração para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo seu empregador, porque a gente sabe que salário quem paga é o empregador, as gorjetas que receber. Ou seja, tem a percepção que alguns empregados recebem direto do seu empregador, mas tem algumas figuras de empregados que recebem também uma parcela de natureza salarial, mas recebe de terceiros. E aí já até falo para vocês, hoje a gente ainda não vai falar da lei, mas quero que vocês leiam sobre a lei de gorjeta. A gorjeta, ela teve uma alteração muito importante recente, em 2017, tá? Então, é importante que vocês leiam sobre a lei de gorjeta já atualizada. É a lei 13.419, tá? De 2017. Lei 13.419, ela trata sobre a gorjeta. E houve uma alteração significativa, tá? Na natureza jurídica da gorjeta. Então, é importante que vocês leiam sobre essa lei para entender um pouco mais sobre essa verba trabalhista que esse empregado recebe, só que ele recebe de terceiros e não do seu empregador. Ah, professora, todos os empregados podem receber gorjeta? Não, né? Depende muito da característica, da natureza dessa atividade. Garçom, trabalha em bar, em restaurante, até em hotel, né? Esses, sim, estão ali habituados a receber essa contraprestação aí de terceiros, tá? Então, leiam a lei de gorjeta já atualizada para vocês terem uma noção maior do que é essa verba aí, o que essa verba fala. Artigo 457, parágrafo 1º. Vocês vão perceber, turma, que
a reforma trabalhista, ela alterou muito esse assunto aqui, salário e remuneração, tá? Tanto é que vocês vão ver na CLT de vocês, redação dada pela Lei 13.000, redação dada pela Lei 13.467, ou seja, foi implementado, foi redação nova dada pela reforma trabalhista. Parágrafo 1º do 457 é um exemplo disso. Integram o salário, a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Olha aí, CLT já começa a te dizer quais são as verbas de natureza salarial. O artigo 457, parágrafo 1º, já começa a te falar quais são as verbas de natureza salarial. Integram o salário, a importância fixa estipulada, ou seja, aquele valor fixo estipulado entre empregado e empregador, aquilo tem natureza salarial. As gratificações legais, todas as gratificações criadas por lei, 13º é um exemplo de gratificação legal. Comissões pagas pelo empregador. Comissões pagas pelo empregador também tem natureza salarial. Olha o parágrafo 2º. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de custo, auxílio alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro. Olha só, auxílio alimentação é vedado o seu pagamento em dinheiro. Diárias para viagem, prêmios, abonos não integram a remuneração do empregado. Está aí na tela para vocês que não tiver com a sua CLT. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Olha só. Ele está te falando das verbas que não têm natureza salarial. Parágrafo 2º do artigo 457. Aline, quer perguntar? Pode perguntar. Professora, uma dúvida. Pode falar. Uma certa vez, houve uma polêmica sobre a questão do Vale Transporte. O Vale Transporte, assim como o Vale Alimentação, ele não caracteriza a verba salarial. Certo. Por isso que ele não pode ser pago em dinheiro. Certo. Só que houve um caso onde uma empresa pagou em dinheiro o Vale Transporte e isso foi ao juízo. E o juiz entendeu que, como ela pagou de forma seguida em dinheiro, isso passou a fazer parte do salário do empregado. Só retorna um pouquinho, porque... Aline, cortou um pouquinho a tua fala. Volta só um pouquinho. Eu vi um caso certo. onde um empregador, ele pagou o Vale Transporte em dinheiro. Passou quase um ano pagando em dinheiro. E quando o funcionário saiu da empresa, ele foi à justiça, né? Certo. E o juiz entendeu que, como ele recebia em dinheiro, isso se tornou parte do salário dele. Perfeito. Deveria ser contabilizado o FGTS, todas as verbas decisórias dele deveria ser contabilizada com os valores do Vale Transporte, já que foi pago em dinheiro. Certo. Eu fiquei meio na dúvida, eu falei, meu Deus, como pode isso? Mas a minha dúvida é o seguinte, se realmente, se ele for pago em dinheiro, se ele pode ser considerado verba salarial. Aline, sabe por que o juiz considerou isso aí? Porque ele considerou isso aí como um tal de salário in natura, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Guarda a tua dúvida, que a gente vai chegar e vamos alcançar ela, tá? Isso aí é o que a gente chama de salário in natura. Mas guarda, a gente precisa avançar um pouquinho ainda para você conseguir ter noção disso e você vai conseguir, tá? Vamos por partes, porque essa etapa aqui, pessoal, não é tão fácil, não é tão simples de início, de plano. Depois vocês vão ver que com a leitura da CLT, isso vai começar a ser algo comum para vocês. Vocês vão começar a entender.
Mas, por enquanto, a gente só está iniciando, preciso avançar um pouquinho mais para que vocês tenham uma dimensão maior. A gente precisa ler alguns artigos ainda, mas excelente a tua colocação, tá? Então, professora, eu vou supor que é uma verba de natureza salarial ou não? Não, você não vai supor. A CLT vai te dizer. É isso que nós já estamos fazendo aqui. Parágrafo 1º falou das verbas que têm natureza salarial. Parágrafo 2º, ele já te falou das verbas que não têm natureza salarial. E olha que importante, ele fala que mesmo que habituais, ainda que habituais, ou seja, turma, tem algo muito importante na área trabalhista, é que tudo que você recebe em regra com habitualidade, aquilo tende a incorporar o teu contrato de trabalho. Essa é a regra. Tudo que em regra você recebe habitualmente, sempre, constante, se reconhece que o empregado, ele meio que se acostuma, se prepara, se organiza já para receber aquele percentual e, naturalmente, aquilo incorpora ao contrato de trabalho dele. Essa é a regra. Mas olha o parágrafo 2º já te dizendo, ainda que habitual, viu? Se você receber ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado o pagamento em dinheiro, porque se for em dinheiro, nós vamos ver que é diferente. Diárias para viagem, prêmios, abonos, nada disso vai integrar o teu salário. Isso não é verba de natureza salarial. A reforma trabalhista retirou a característica de verba de natureza salarial dessas verbas do parágrafo 2º. Ou seja, elas não vão somar naquele todo que a gente falou para reflexo em demais verbas. Essas verbas aqui, se esse empregado recebe, ele vai receber, vai utilizar e acabou. Não tem reflexo, não tem somatório, não vai ter reflexo em 13º, em férias, em nada disso. Se é um empregado que recebe diária para viagem, ele vai receber as suas diárias para viagem, vai utilizar essas diárias na viagem e acabou. Aquilo não vai incorporar o salário dele. O que eu acho importante é que vocês entendam que as verbas trabalhistas, cada verba trabalhista, ela tem uma função de existir. Se eu recebo diária para viagem, a minha função, o meu trabalho tem que coincidir, eu tenho que ter lógica para receber aquilo. Ou seja, se eu sou um empregado de uma empresa e sou contratado para percorrer o interior, para alavancar as vendas, ou eu sou um funcionário que preciso me deslocar em várias cidades para fomentar a empresa, ou seja, se a minha atividade realmente exige que eu receba a diária para viagem, justifica no meu contra-cheque ali vir aqueles percentuais de diária para viagem. E aí eu vou receber aquela diária para viagem, vou utilizar conforme a necessidade e conforme a minha atividade e acabou. Aquilo não vai repercutir. Muito cuidado, porque é muito comum o empregador fazer, sabe como? O empregado, às vezes, até recebe verbas e o empregador descaracteriza. Sabe como? É muito comum você ver, às vezes, isso em audiência. Excelência, eu recebia R$1.000 de salário, no meu contra-cheque também aparece R$1.200 de diária para a viagem que eu recebia. Aí o juiz pergunta, mas você realmente viajava? A sua função exigia que você viajasse? O que você era nessa empresa? Não, eu ficava na parte administrativa. No meu contra-cheque vinha diária para a viagem, mas eu realmente não viajava. Para aí. Não faz sentido. Por que vem no contra-cheque viagem para diária? Por quê? Porque diária para viagem não repercute. Não é verba de natureza salarial. Então, às vezes, o empregador quer pagar uma verba de natureza salarial, mas diz que é não salarial. E o empregado nem necessita daquilo. Exatamente para descaracterizar. Por isso que é tão importante o contrato realidade, por isso que é tão importante depoimento de testemunhas em audiência, o depoimento da própria parte. Não, excelência, realmente no meu contra-cheque vinha aí diária para viagem, mas eu nem precisava viajar, minha função não era nem para viajar. Na verdade, aquilo ali era uma gratificação
ou até uma comissão, mas o empregador não queria colocar isso como gratificação ou comissão. Por quê? Porque gratificação ou comissão, pelo parágrafo 1º, tem natureza salarial. Consegue entender isso? Então, muito cuidado para você conseguir ver se aquela verba que o empregado está recebendo realmente tem a ver com a própria função que ele desempenha. Quando vocês forem começar a dar consultoria e a advogar, vocês têm que sentar com o cliente de vocês e entender o que ele recebe. Alguém te procurou para dar entrada numa ação trabalhista, tá? Vamos sentar, me dá o seu contra-cheque, vamos analisar como era o seu dia a dia, o que você desempenhava, qual era a sua função, o que você recebia. Se você recebia algo por fora ou é só o que está aqui no teu contra-cheque, você tem que entender para começar a ver. Para aí, vou separar o que é verba de natureza salarial, o que não é verba de natureza salarial e o que você recebia como não natureza salarial, mas que na verdade até tinha características de natureza salarial. Mas só que isso era camuflado, isso era pago diferente, isso era dado uma outra nomenclatura. Consegue entender? Então, a importância aqui, nesse momento, é essa, a partir de agora, de vocês começarem a ter essa maturidade de olhar uma verba e começar a entender. E isso está tudo na CLT. A CLT vai te dizer, você não vai supor, o empregador não é o empregador que decide o que é uma verba de natureza salarial e o que não é uma verba de natureza salarial. Até porque se isso ficasse a cargo do empregador, tudo seria verba não salarial, né? Então, a reforma trabalhista, ela trouxe mudanças significativas. Tá? Ela retirou, sim, algumas naturezas salariais de algumas verbas. Vocês acabaram de ver aí o parágrafo 2º do artigo 457, que foi uma alteração da reforma. Sim, que de fato ela fez isso. E aí, muito cuidado com essas fraudes trabalhistas que a gente acabou de mencionar, exatamente o que está aí no slide de vocês nesse momento. Assim, se no caso concreto restar demonstrado que a ajuda de custo ou diária de viagem não se destina para os respectivos fins, podem ser tomadas como parcelas retributivas, ou seja, como salário. Por isso que você tem que analisar se realmente tem vínculo, se o que você recebe realmente é a verba correta para aquela atividade específica. Ok. Parágrafo 4º é importante. Parágrafo 3º, ele fala também sobre a gorjeta. Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também o valor cobrado pela empresa, como serviço ou adicional a qualquer título destinado à distribuição dos empregados. Vou só comentar rápido sobre gorjeta, mas quero que vocês leiam a Lei 13.419 de 2017. Leiam sobre essa lei de gorjeta, porque houve alteração significativa dessa lei. Gorjeta, pessoal, já falamos, gorjeta é aquele percentual que o empregado recebe, mas não é do seu empregador diretamente, é de terceiros. Gorjeta é tanto aquela que é cobrada já na nota fiscal, no serviço, né? Você está num bar, às vezes já é política da empresa, já vi na nota fiscal o valor ali da gorjeta. Na própria conta já vem, né? Isso também é considerado gorjeta. Mas aquele valor que você dá espontaneamente, às vezes a empresa nem cobra, mas você espontaneamente dá para aquele funcionário que te atendeu. Aquilo também é gorjeta. Ou seja, independentemente se a gorjeta é espontânea ou se ela já vem ali cobrada na nota fiscal, independentemente disso, ela é considerada gorjeta. Agora, uma coisa importante, turma, a gorjeta continua sendo algo facultativo, tá? Não é obrigatório. Ninguém é obrigado a pagar gorjeta, tá? Isso não mudou. A única coisa que se fala é que se vier, mesmo que venha na nota fiscal, você não é obrigado a pagar. Agora, se o cliente paga, ou de forma espontânea, porque quer, ou porque já vem ali
na nota fiscal e ele, sim, quer pagar, esse valor tem que ser retornado, tem que voltar para os empregados. Isso não é para o empregador. Independente da forma como é pago essa gorjeta, ela tem que voltar em retribuição aos empregados, tá? Que trabalham, óbvio, nessa situação. Ou seja, olha o que diz o parágrafo 3º. Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também o valor cobrado pela empresa como serviço adicional a qualquer título e destinado à distribuição aos empregados. Aquele valor vai ser distribuído entre os empregados de forma igual. E lá na lei de gorjeta, ela fala como é que é esse rateio, ela fala sobre comissões que devem ser criadas, conselho que devem ser criados, para que haja essa fiscalização, se realmente os empregados ali daquele local estão recebendo os valores que são dados de gorjeta. Existe toda uma fiscalização nisso. A Lei 13.419 vai explicar detalhadamente, simples leitura, você já vai conseguir entender como que funciona isso, tá? Então, importante, porque houve alteração da reforma. Parágrafo 4º. Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro ou a grupo de empregados em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Os prêmios, pessoal, tem algumas empresas que pagam prêmios para os seus empregados. Considera-se esses prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador na forma de bem, de serviço ou valor em dinheiro ao empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ordinariamente esperado no exercício de suas funções. Tem empresas que pagam essas premiações, né? Em regra, essas premiações também não vão incidir verba de natureza salarial. Isso também não é verba de natureza salarial. Ok. Então, o parágrafo 5º do artigo 457, ele vai falar só de gorjeta. Vocês vão ver que o parágrafo 5º em diante, ele vai falar só sobre gorjeta. Por isso a importância de ler a lei, já que tem uma lei específica, lê a lei específica e depois vem para a CLT para confirmar. Na verdade, os artigos que estão aqui na CLT são, são iguais aos que estão lá na lei de gorjeta, tá? Artigo 458. E aí, o que está na tela aí para vocês, só para a gente não deixar de mencionar, a ajuda de custo, via de regra, é entendido como uma parcela que é paga ao trabalhador em virtude da transferência do local da prestação de serviço. Às vezes, alguns empregados precisam de ajuda de custo, né? Para transferência de local para outro, para se manter. Artigo 470, ele fala sobre essas ajudas de custo. Artigo 470, ele fala assim: as despesas resultantes das transferências correrão por conta do empregador. Essa ajuda de custo, o empregador paga. Em regra, também não tem natureza salarial. Diárias para viagem. O que é isso? São parcelas pagas pelo empregador ao trabalhador para custeá-lo com despesas com viagens, né? Esse empregado vai viajar, ele vai precisar se alimentar, vai precisar se hospedar, vai fazer o seu transporte. A diária para viagem vai ser para bancar isso. Então, só faz jus você receber diária para viagem se você realmente viajar. Se não, não faz jus esse tipo de recebimento dessa verba trabalhista. Nota importante. Nota 1, nota 2. Vamos na nota 1. O salário não pode ser estipulado por tempo superior a um mês. Turma, pagamento de salário é até o 5º dia útil do mês subsequente. Quem é empregado sabe disso. Salário tem que ser pago mensalmente. CLT fala, o salário não pode ser estipulado por um tempo superior a um mês. Salvo quando eu estou falando de gratificações, comissões, percentagens. O valor das gratificações, das comissões, das porcentagens, esse sim, esse pode ser superior a um mês.
Pode ser até 3 meses. Ah, fechamos esse mês e os empregados vão receber uma gratificação. Essa gratificação pode ser paga até 3 meses. Vai depender aí da organização do empregador. Isso não é ilegal. Agora, o valor do salário, tá? Daquela importância fixa estipulada entre empregado e empregador, tem que ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente. Agora, gratificações, comissões, percentagens, essas podem ser pagas semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, podendo chegar aí até 3 meses, tá? Nota 2. Salário tem que ser pago em moeda nacional, né, pessoal? Em moeda corrente, sob pena de ser considerado não realizado. Salário tem que ser pago em moeda nacional. Moeda corrente. Se não for feito dessa forma, a gente considera como não feito, como não observado. Tem aquela regra, né? Quem paga mal, paga 2 vezes. Se não é pago dessa forma, considera-se como não feito, tá? Como não pago. Então, muito cuidado. Tipos de salário, que é importante. Tipos de salário. Eu coloquei essas nomenclaturas aqui porque é muito comum os alunos se confundirem. Salário base. O que é salário base? É o definido por meio da realização de um contrato firmado entre empregado e empregador. Salário base é aquele salário que é fixado no contrato de trabalho entre o empregado e o empregador. É o valor acordado entre empregado e empregador. Salário mínimo é aquele teto estipulado nacionalmente. É o valor estipulado pela lei. Muitas das vezes, o próprio salário base é salário mínimo. Às vezes, o empregado ele recebe realmente salário mínimo. E aí vai coincidir, né? O meu salário mínimo é a mesma coisa do meu salário base. Mas tem empregados que recebem mais do que salário mínimo. Recebem ali um valor acordado entre ele e o empregador. A gente chama aquilo ali de salário base, que é a importância fixa estipulada entre empregado e empregador. Piso salarial. Piso salarial é aquele valor que é determinado pelo sindicato da categoria. Algumas categorias possuem um piso salarial, ou seja, o mínimo que se pode pagar para aquela categoria. Ah, o piso salarial dos empregados do comércio de São Luís, o sindicato. Eles já fizeram um acordo de convenção e já delimitaram. O piso salarial, creio eu que da categoria comercial em São Luís é 1.200 e alguma coisa, né? Líquido, né? Com os descontos aí cai um pouco. Ou seja, é um valor mínimo fixado pelo sindicato, pela categoria. Isso é o que a gente chama de piso salarial. Salário profissional é aquele que é regulamentado pelas categorias de profissionais. O que é isso? A OAB, ela informa o salário profissional do advogado empregado. A OAB, ela tem uma tabela que ela diz qual é o mínimo que se pode pagar para um advogado empregado. Quando esse advogado ele é empregado de uma empresa, esse advogado é empregado de um escritório de advocacia. Esse valor, essa referência é o que a gente chama de salário profissional. Algumas profissões, a sua categoria, ela já diz o mínimo que se pode pagar. Isso é salário profissional. Salário líquido é o valor total recebido, é aquele que vem na folha de pagamento, sem nenhum desconto, né? Salário bruto, desculpa, é o contrário, né? Salário bruto é o que eu recebo na totalidade, né? É o que está lá na minha carteira de trabalho. Eu recebo R$ 1.400 de salário bruto. O líquido é aquele depois dos descontos, né? De todos os descontos de INSS, FGTS. O líquido é o que realmente fica, né, pra gente, depois de todos os descontos feitos. O bruto, não. É aquele valor cheio, né?
que está lá no teu contra-cheque. Vocês já perceberam que o contra-cheque de vocês é todo discriminado? Isso também, pessoal, é uma determinação legal. Isso é o que a gente chama de salário complessivo. Sabe o que é isso? Meu salário, eu tenho que receber e tenho que saber exatamente o que eu estou recebendo de cada verba trabalhista. É por isso que o contra-cheque ele vem todo discriminado. O que você recebe de salário bruto, qual foi o desconto de INSS, qual foi o desconto do FGTS, e outros descontos que porventura tenham no teu contra-cheque, de compensação, de antecipação, enfim. Qual foi o valor que você recebeu de 13º, de férias, tudo isso precisa vir discriminado. Eu não posso receber um valor cheio e não saber de que trata cada verba trabalhista. Salário complessivo é exatamente isso, quando você recebe só um complexo, um valor total e não sabe exatamente o que foi aquilo. Isso não pode acontecer, isso é proibido. O empregado ele tem que ter ciência que ele recebeu R$1.000 de salário, 500 de gratificação, 500 de comissão, tanto de 13º, tanto de férias, dos descontos, o valor que foi descontado. Essa discriminação precisa ser feita, tá? Nota 3. O pagamento de salário deve ser efetuado ao empregado mediante recibo, ou sendo ele analfabeto, mediante impressão digital ou não, a seu rogo. Na verdade, o recibo de pagamento é algo importante, a CLT ainda coloca essa importância na CLT. O empregado precisa receber essa devolutiva, né? Preciso receber meu recibo. Isso hoje está muito flexibilizado, né? Já que hoje, em regra, os empregados recebem já por transferência, né? Mas o correto é depois o RH das empresas fornecer a esse empregado todos os recibos. E às vezes, mesmo não sendo empresa, até empregado doméstico, hoje, pelo próprio site do E-Social, você já tem todos os formulários prontos de recibo de pagamento. Então, assim, é importante que o empregado tenha essa documentação, que o empregador se preocupe também em dar essa documentação para o empregado. Empregador que faz tudo correto, ele não tem receio de entregar essa documentação. Muito pelo contrário, é até uma forma de prova, uma forma de boa-fé, né? Nota 4. Em nenhuma hipótese é possível o pagamento do salário por meio de bebidas alcoólicas, cigarro ou drogas afins. Professora, isso nem precisava estar na CLT. Precisava, sabe por quê? Porque na jurisprudência a gente vê bastante, na verdade via, né? Hoje não mais. Mas algumas empresas que trabalhavam com esse tipo de produto pagavam uma parcela para os seus empregados com esse tipo de produto. É uma empresa de cigarro. Ela pagava uma parcela para os seus empregados do salário em cigarro. Uma empresa de bebida, né? Disponibilizava para os seus empregados um quantitativo lá de bebidas e aquilo era como se fosse o pagamento de salário ou uma parte. Isso aconteceu muito, tá? Por isso que hoje está na CLT. É proibido. Nenhuma forma de pagamento de salário pode ser feita dessa forma, tá? Com retribuição com cigarro ou drogas afins. Salário deve ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviço, no local de trabalho, no horário de serviço ou imediatamente após o encerramento deste, caso não seja realizado por transferência bancária. Esse artigo 465 hoje já está até meio que defasado, né? Porque, em regra, a maioria hoje dos empregados recebem por transferência bancária, né? Mas a CLT continua colocando aqui, se não for por transferência bancária, tem que ser pago até o 5º dia útil também, ou por transferência ou não, tem que ser até o 5º dia útil. Se não é por transferência, que seja feito no local de trabalho, no horário de serviço ou imediatamente após o encerramento deste. Hoje, usualmente, é mais por transferência bancária mesmo, né? Até por segurança, até para o empregado, até como meio de prova, né? O empregador guarda todas as transferências feitas, isso é muito feito hoje como meio de prova, até em ações judiciais. Não, tá aqui todas as transferências mensais que eram feitas. De certa forma, isso facilita, né?
Gorjeta, falei para vocês da Lei 13.419, que é uma importância que alguns tipos de empregados recebem, né? Mas recebe isso de uma terceira pessoa, não é do empregador. Os valores a título de gorjeta devem ser distribuídos entre os empregados na forma prevista no acordo ou convenção coletiva. Caso os critérios de rateio não sejam neles previstos, a fixação de Assembleia Geral. Por isso que eu acho importante vocês lerem. Por isso que eu acho importante vocês lerem a lei, tá? Para entender sobre como que a nova lei regulamentou isso, sobre a gorjeta. Por isso eu quero que vocês leiam a lei de gorjeta, para que na próxima aula a gente trabalhe um pouco sobre ela. Mas aí eu preciso que vocês leiam para entender sobre essa Assembleia Geral que foi criada, por essas comissões que foram criadas, tá? Vou deixar a lei de gorjeta para a nossa próxima aula. E aí chegamos a um ponto importante, salário condição. Salário condição, pessoal, é um ponto muito importante. Porque é exatamente onde começam-se as dúvidas quanto a salário e remuneração, e exatamente tem a ver com a pergunta que a colega fez anteriormente. Quero que vocês leiam o artigo 458. Na verdade, não. Na verdade, não. Vou deixar lá para frente. Segurem aí o artigo 458. Vamos falar logo bem aqui desse termo salário-condição. Turma, quando vocês ouvirem falar salário-condição, o nome já diz. É algo que eu recebo em virtude de uma condição que eu estou desempenhando. Ah, se eu trabalho à noite, eu recebo um adicional noturno. Se eu trabalho em um local perigoso, eu tenho direito a perceber um adicional de periculosidade. Se eu trabalho em um local insalubre, eu tenho direito a receber um adicional de insalubridade. Esses adicionais, pessoal, tá? É o que a gente chama de salário-condição. Adicional de hora extra, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, de transferência. São valores a mais que eu recebo em virtude de estar em uma condição especial. Olha o nome, salário-condição é por isso. Eu só recebo porque eu estou naquela condição, naquele momento. Se porventura eu saio daquela condição, eu tenho direito ainda de continuar recebendo esse adicional? Não. Eu recebo adicional noturno porque eu trabalho no horário noturno. Se porventura o meu empregador me tira do horário noturno e me coloca por horário diurno, eu vou continuar, eu faço jus a continuar recebendo o adicional noturno? Não. Porque aquilo é o que a gente chama de salário-condição. Você só recebe porque está naquela condição. E por que se dá adicionais para essas situações em específico? Noturno, insalubre, perigoso. Porque se reconhece que é uma situação gravosa, que afeta a saúde, afeta a integridade. Trabalhar à noite tem um prejuízo para o empregado. Um prejuízo físico, de saúde. Então, a CLT tenta pelo menos compensar isso com um adicional. Por isso que você só recebe se você está naquela condição. Era muito comum antigamente, o empregado passava 5 anos trabalhando à noite. Ele era vigia, guarda noturno. Aí o empregador transferia ele para o horário diurno e, óbvio, retirava o adicional. E aí o empregado não gostava. Por quê? Porque ele já tinha se habitualizado, já tinha se acostumado a receber aquele a mais.
defendia que aquilo tinha incorporado ao contrato de trabalho dele. Lembra que falei que a habitualidade é algo muito importante para a área trabalhista? Que as verbas que você recebe com habitualidade, aquilo em tese integra o teu contrato de trabalho, ou seja, adere e não pode mais sair. Isso é a regra. Então, os empregados entravam com a ação dizendo, olha, essa alteração aí, ela é ilícita. Sempre trabalhei à noite, recebia meu adicional, já estava acostumada, já tinha minha programação esperando isso. De um mês para o outro, meu empregador me mudou para o horário diurno e aí tirou meu adicional. Não, mas esse adicional já incorporou ao meu contrato de trabalho. Não. Não incorporou porque aquilo ali é o que a gente chama salário e condição. Você só faz jus enquanto você estiver naquela condição. Se o empregador te mudar de um local, de um horário noturno para um horário diurno, isso é muito melhor para a sua saúde, isso é muito melhor para você. Olha aí, ó, a condição mais benéfica. Então, não cabe essa justificativa. Se o teu empregador te tira de um local insalubre, isso é muito melhor para você. Se o teu empregador te tira de um local perigoso, é óbvio que você vai deixar de receber adicional de periculosidade. E isso é muito melhor para você, empregado. Você está indo para uma condição mais benéfica e está reclamando. Então, isso é salário-condição, tá? Cuidado com esse termo, eles gostam de cobrar muito isso. Aqui eu explico, coloquei um exemplo para vocês. Joaquim trabalha exposto a óleo mineral, considerado agente insalubre, razão pela qual recebe adicional de insalubridade. Ocorre que o empregador modificou a sua função, passando ele a laborar no escritório da empresa, realizando tarefas administrativas, sem contato com o óleo mineral. Neste caso, ele deixa de receber o adicional de insalubridade, né? A condição dele melhorou, mesmo que economicamente tenha um prejuízo, mas a condição dele melhorou. Então, não é alteração ilícita, não, tá? Isso é o que a gente chama de salário-condição. Modo de aferição do salário. Turma, eu posso receber o meu salário por unidade de tempo. O que é receber salário por unidade de tempo? É quando eu sou contratado para desempenhar o meu trabalho já delimitando as horas. Ó, você vai ser contratado para trabalhar 8 horas diárias, 44 horas semanal. Ou seja, é o tempo que diz que eu vou estar à disposição do empregador. Eu já sou contratado, o meu empregador já diz o tempo a qual vou ser contratado ou não. Você vai ser contratado para trabalhar em jornada parcial, só 30 horas. Isso é perceber o salário por unidade de tempo. Ou seja, eu vou estar à disponibilidade do empregador durante aquele tempo. Aquelas 8 horas diárias, 44 horas semanal, que é a jornada padrão, como a gente chama, né? 8 horas diárias, 44 horas semanal. Durante aquele tempo, eu estou ali à disposição do empregador. Se a minha produtividade é boa ou não importa. Eu estou à disposição dele no tempo em que ele me determinou. Isso é salário por unidade de tempo. Eu tenho que cumprir a minha jornada. Se vai ser produtivo ou não, isso é outra coisa. É diferente quando você é contratado para receber. Ó, até coloquei o exemplo para vocês aqui. Joaquim é contratado pela empresa ABC. Turma, só para lembrar que esse material tá no AVA de vocês, viu? Todo o material já está no AVA de vocês. Essa aula inteira, esses slides inteiros. Até o próximo já está lá. Ontem eu fiz a atualização do AVA de vocês. Coloquei a unidade 10, coloquei a unidade 11, o encontro 10, o encontro 11. Já tem tudo sobre salário e remuneração lá. Já tem tudo sobre os assuntos que a gente vai ver até na próxima aula. Então, vão lá no AVA de vocês para estudar, para pegar esse material. Olha o exemplo. Joaquim é contratado pela empresa ABC Limitada para receber o valor mensal de R$5.000 por 44 horas de trabalho semanal. Ele oferirá a citada quantia independentemente do seu desempenho. Basta que trabalhe ou pelo menos esteja à disposição dessa empresa nessas 44 horas semanais. Isso é o que a gente chama, eu recebo
em virtude do tempo que eu disponibilizo para o empregador. É diferente quando você recebe por unidade de obra. Quando o teu salário está vinculado à unidade de obra, não é o tempo que determina, mas sim a tua produção. Os empregados podem receber comissões acrescidas de valor fixo ou não. Tem empregado, pessoal, que recebe só comissão. Tem empregado que recebe salário fixo mais comissão. Essa comissão, ela representa uma parcela do teu salário, mas em virtude da tua produção. Tem empregados que recebem salário fixo mais comissão. Ah, professora, tem empregados que recebem só comissão, ou seja, comissionário puro? Tem. Existe sim aqueles empregados que são contratados, são considerados como comissionários puros, ou seja, eles só recebem comissão, eles não têm salário fixo. A única ressalva que a lei faz quanto a esses empregados que recebem só comissão é que no mês que eles não baterem ou não atingirem uma comissão, pelo menos o salário mínimo o empregador tem que pagar para eles, tá? A única ressalva que a lei faz é essa. Já que ninguém pode receber menos que o salário mínimo, se esse tipo de contratados que vão receber só por comissão, o mês que porventura não for bom, não tiver comissão, o empregador ele tem que pagar pelo menos o salário mínimo desses empregados. Esse tipo de oferição de salário por obra, pessoal, o importante é a produção que você tem, não é nem o tempo à disposição. Muitas empresas contratam os empregados, vamos supor, empresa de software, vou te pagar para você criar um software por semana. Não importa se ele vai criar isso em um dia, em 2, em 3, não importa. A cada semana ele tem que disponibilizar para a empresa um software. Se ele faz isso em um dia, ótimo, pronto, já cumpriu a obra dele da semana. Ou seja, a produção é mais importante do que ele ficar lá a semana inteira sentado no computador para produzir aquilo. Isso se adequa muito para algumas empresas. Tem empresas que se adequam a esse pagamento por obra. Tem empresas que não, tem empresas que precisam do empregado ali no horário específico, todos os dias. Depende muito da empresa, depende muito da função daquele empregado, né? Depende muito. Não dá para generalizar. Da atividade que essa empresa desempenha. Então, mas isso acontece. Tem empresas que importam mais na produção do empregado do que o empregado estar ali a semana inteira e muitas vezes nem produzindo, só cumprindo hora. Tá? Então, isso também pode acontecer. E aí, coloquei aqui. Quando o empregado atinge a meta antes do tempo previsto, resta duas possibilidades. Ou ele é liberado do restante do tempo, com manutenção integral do pagamento, ou recebe um valor extra pela produção adicional. Caso a meta do empregado não seja cumprida, o valor do salário não pode ser reduzido. Tá? Então, isso pode acontecer também. Algo importante. Independentemente do modo de aferição de salário, se eu recebo por hora, se eu recebo por produção, o empregador, ele pode efetuar o pagamento do salário de várias formas. Uma delas é que, no mínimo, 30% o empregado tem que receber em dinheiro. 100% é o valor que o empregado recebe, certo? Pelo menos, no mínimo, 30% o empregado tem que receber em dinheiro. Professor, e os outros 70%? Ele pode receber em quê? Ele pode receber em utilidades. Utilidades ou outro termo que a gente utiliza muito, prestações in natura, artigo 458 da CLT. Aqui é aquele ponto importante que eu quero falar com vocês. Então, guardem isso. Pelo menos 30% do salário do empregado ele recebe em dinheiro. 70% do salário desse empregado ele pode receber em utilidades. Já viram empresas que pagam
pagam habitação para os seus empregados, empresas que pagam carro para os seus empregados, empresas que pagam várias vantagens e utilidades para os seus empregados. Aquilo são utilidades que podem estar incorporado ali na sua percepção salarial. O que eu quero para vocês? Deu o horário do intervalo. Quero leitura de vocês do artigo 458. Pessoal, um momento importantíssimo aqui da disciplina. Artigo 458 é exatamente o que a gente chama de salário in natura, ou salário pago em utilidades. Leitura do artigo 458. Aqui está toda a chave importante aqui, quando a gente fala de salário e remuneração. E é exatamente a tua pergunta, Aline. A gente vai conseguir fechar a tua pergunta ainda essa aula. Então, artigo 458, já vai lendo o artigo 459, artigo 460, até o artigo 460. A nossa aula hoje vai até o artigo 460. O artigo 461 já é para a aula seguinte, tá? Então, a gente ainda vai finalizar hoje salário in natura. Artigo 458, leitura de vocês. Aproveitem esse tempinho agora aqui de 10, 15 minutinhos para ler primeiro, fazer um avaliar de vocês, tá, pessoal? Vou reforçar aqui. Essa turma ainda está com um quórum muito baixo de aluno de adesão ao avaliar. Já retirei o relatório agora de manhã. 55% só dos alunos realizaram o avaliar. Precisamos aumentar esse quórum ainda agora pela manhã, tá, pessoal? No máximo até hoje. Então, aproveitem esses 15, 20 minutinhos aqui de intervalo para realizar o avaliar de vocês. Precisamos finalizar isso, ok? Vou dar aqui 15 minutos de intervalo, façam o avaliar de vocês e a gente retorna bem aqui, em um dos pontos mais importantes dessa aula de hoje, salário in natura. Tá? Vou minimizar, correm lá, façam o avaliar, não é nem 5 minutinhos, vocês conseguem finalizar, vamos aumentar o quórum aqui dessa turma que ainda está muito baixo.
Pessoal, vamos lá. Turma, olha só. Eu vou ter que finalizar a nossa aula antecipadamente, tá? Quero pedir para vocês para estudarem salário in natura, que é o que a gente havia já se programado para falar ainda agora pela manhã. Mas, como falei para vocês, aconteceu uma situação muito chata aqui no meu prédio, né? Acho que vocês já devem estar vendo aí nos blogs, um rapaz se suicidou exatamente no meu prédio, no meu condomínio. Então, aqui está uma confusão. Não estou mais conseguindo me concentrar, acho que vocês já perceberam isso. Então, não tenho condições de continuar. Quero pedir para vocês, continuem com o avaliar, finalizem isso hoje, por favor. Estudem bem onde paramos. Salário in natura, que é exatamente o que eu quero iniciar na aula que vem. E aí vou finalizar agora realmente porque não tenho condições nenhuma de continuar, em virtude desse fato que aconteceu muito próximo aqui à minha casa. E aí quero pedir para vocês para estudarem, ok? E aí a gente se encontra. Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou finalizar a aula agora e a gente se encontra quinta-feira que vem pela manhã. Estudem salário e remuneração, leiam os artigos a partir do 457 e a gente se encontra semana que vem, tá? Tudo bem, pessoal? Conseguem me ouvir? Todo mundo aí? Bom dia para a senhora. Oi? Bom dia para a senhora. Obrigada, pessoal. Bom dia. Tudo bem, professora. Bom dia. Bom dia, Bom dia, obrigada. professor.